Fala galera, bem-vindos de volta. Quarto episódio. Confia nos dados, confia em dados, confia na gente. Não, confia na gente não. Confia na gente não. Não, brincadeira, confia na gente sim. Confia um pouquinho. Seja bem-vindo de Confia, volta quem tá aqui. confia, mas verifica, né? É, confia, mas faz um peer review. Confia com peer review. Isso é importante. Mas então, gente, sejam bem-vindos de volta. A gente vai fazer um quarto episódio hoje. Hoje esse episódio está diferente, a gente está fazendo ele já de noite. Não que isso muda alguma coisa para quem está ouvindo, mas muda muda pra gente, a gente está acordado, né? A gente está mais ativo, a gente está alegre, né? A gente não tá com cara de sono. Então hoje a gente vai fazer uma estrutura um pouquinho diferente. A gente tem um tópico para entrar hoje específico, mas antes de a gente entrar nesse tópico, a gente quer comentar um pouquinho sobre as notícias que aconteceram na semana. Que essa semana foi uma semana. Muitas coisas aconteceram, tem muita coisa bombando aí de notícia que tá todo mundo, né, espinhado aí falando, né, que eu acho que mais tem gente vendo notícia de AI nessa semana, e que, pô, a primeira, que eu acho que, né, que é o que tá na cabeça de todo mundo é o Sora. É o que rolou essa semana, que eu acho que se você for entrar no nível de o que que tá rolando, o que que é o hype na cabeça de todo mundo hoje em dia é o Sora, né, gente? Que foi o modelo que a OpenAI ela não liberou, ela apresentou um modelo de geração de vídeo a partir de prompts. E, pelo que eu pude por alto entender do que eles publicaram sobre o paper, ele nem é uma LLM, né? Ele é uma generative. Não, não é uma LLM, obviamente ele não é uma LLM, né? Mas assim, ele é uma generative AI que funciona de uma forma grosseiramente diferente de todas as outras que a gente teve até agora de geração de vídeo. Pelo que eu vi até o momento, né? Mas assim, eu acho que eu só trazer essa notícia aqui, que eu acho que o mais legal é, quem tá ouvindo isso daqui, a gente não precisa entrar muito no mérito, que já deve ter pingado, chovido de vídeo no timeline sobre esse negócio. Assim, não é perfeito, mas é aquela história. É incrivelmente melhor do que o que tinha até um ano atrás, né? Há um ano atrás o pessoal falava, isso aí é palhaçada, né? Era aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão. Quem já viu aquele vídeo? Uhum. O pessoal fala, porra, gente, vocês estão de sacanagem isso daí, né? Isso foi um ano atrás, gente. Isso foi um ano atrás. O Will Smith até fez um vídeo real dele, se filmou comendo macarrão e soltou na internet de zoeira, falando que aquele vídeo era gerado por IA. E aquele vídeo, na verdade, foi ele filmado, ele comendo macarrão, né? Editado, mas é aquele vídeo de verdade, só de sacanagem pra zoar a galera. Mas eu acho que a grande lição é: tudo que a gente tá vendo agora é o pior que esse negócio vai ser. Então, assim, o negócio tá crescendo rápido. O que vai ser disso não é o tópico do episódio hoje, mas eu acho que essa é a primeira notícia que tá todo mundo falando. Vale a pena ficar de olho. Eu acho que vale a pena quem tem muito interesse em técnico dar uma olhada no paper sobre ele, porque é muito curioso sobre o que eles fizeram ali. E isso é aquela história que a gente falou no episódio anterior, né? Isso são as grandes ali se comendo ali na porrada, né, para mostrar quem tem o maior ali, né, o maior poder. Mas na minha humilde opinião, a maior notícia da semana foi a que passou mais despercebida. Eu acho que até foi o que acho que o Aaron viu antes de mim, porque assim, chegou no meu e-mail de madrugada. O Aaron acordou mais cedo que eu, que foi qual, Aaron, a notícia que a Meta liberou dos modelos? Na verdade, foi o Google, né? Lançou ali os modelos, Foi o Google, né? os Não foi a pequenos Meta. modelos. Isso, eu falei Isso. errado. São os pequenos modelos ali. Bom, basicamente vou chamar ali, né? Uma versão pequena do Gemini, né? Que é o Gema. Então, são versões reduzidas, né? O que a gente chama ali de SLM, né? Então, em vez de ser um LLM, que é esses grandes modelos, coisas gigantescas ali, são modelos mais comprimidos. O mercado já tem caminhado para isso, acho que a gente comentou no último ou no penúltimo episódio, né? Que, obviamente, as grandes empresas vão continuar disputando para quem tem um modelo maior, esse modelo mais robusto de tamanho e de complexidade, né? Mas nas aplicações da vida real, a gente não quer esses modelos gigantescos pelo custo, né, de processamento desse modelo, né, para fazer a inferência de fato.
e também de embarcar isso em uma solução mais simples, né? Então, o Google, muito inteligentemente, né, assim como outras empresas já vêm fazendo, lançou uma versão ali light, né, vamos chamar assim, do Gemini, que é o Gemma, né, com 3,7 bilhões de parâmetros. São modelos muito mais comprimidos, tem a mesma característica, né, do Gemini, ele está desenhado na mesma arquitetura, multimodal e etc. Então são modelos interessantes e que a gente provavelmente vai ver ele sendo aplicado, né, muito mais na prática do que modelos como o próprio Gemini ou o GPT-4, etc. Né? Porque são modelos que são mais baratos, né, obviamente, são modelos mais fáceis de fazer fine tuning, caso eu precise, né? Então, assim, num geral ele é muito mais simples. Né? O que é legal é que o Gemma, assim como os modelos da Meta, né, como o Llama 2, são modelos open source. Então, isso faz com que a comunidade garanta muito melhor, né, a qualidade de modelos de fine tuning, né, é, com menores problemas do que a gente vai discutir aqui, provavelmente no próximo episódio, que é qualidade da informação e viés. Né? Então, isso é bem interessante. E tem ainda uma cerejinha no bolo, né? Porque a gente falou no episódio passado, aquele lançamento da NVIDIA, né? Que foi o NVIDIA Chat with RTX, que você Exato. consegue rodar na tua placa de vídeo. Se não me engano, o que está rodando era um Mistral 30B, que é o que está rodando Uhum. hoje. E pelo que eu entendi, a NVIDIA fez um acordo com o Google para permitir que você rode esses Gemma no NVIDIA Chat with RTX. Então, assim, eles foram muito sagazes nessa pegada, né? Então, assim, o Google estava muito atrás na corrida, ele ficou muito atrás com a OpenAI, mas eu acho que o Google ele veio acelerando agora e ele veio forte entendendo e está correndo atrás para recuperar o tempo perdido, né? E O só que. fazer. Não, vai. Não, não, vamos lá. Só que eu acho que é um ponto de destacar aqui, é como que essa corrida ela pode mudar muito o cenário e muito rápido. E isso mostra a evolução rápida que a gente está vendo, principalmente no último ano. Gente, vamos tentar entender um pouco por que o Google se preocupou tanto com isso. Tá? O Google se preocupou tanto com isso porque ele se destacou no mercado por criar um buscador que organizava toda a informação da internet. A ponto da OpenAI, num dos seus primeiros modelos do ChatGPT, ter literalmente baseado em buscas do Google, ter armazenado muitas das informações que o Google já tinha. Tá? E, de repente, a Microsoft literalmente compra a OpenAI, utiliza a generativa deles associando ao Bing, e literalmente o Bing começa a ganhar muita fatia de mercado. Cuidado com a frase da Microsoft compra. Que não Sim. comprou. Sim, ela É, investiu apenas e fez uma as parceria. pessoas podem criticar essa frase de ser falada dessa forma, né? Mas a gente Sim, sabe o que está acontecendo por trás dos panos, né? sim, você tem absoluta razão nesse ponto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que o Google resolveu entrar nessa corrida com força, gente? É porque esse mercado ele pode mudar num estalar de dedos. É simples assim. Eu E queria. tem uma questão também de, não só da questão da corrida, né, mas o Google, ele, nos últimos anos, ele tem sido pioneiro na pesquisa disso, né, então ele não vai querer ficar para trás, obviamente, e a OpenAI meio que tomou a liderança desse ponto nos grandes modelos, e por isso que surge o Gemini, né, Usando a mas pesquisa do Google. exato, exato. E ainda pior do que isso, né? O Google ele se sentiu meio que obrigado a correr atrás da OpenAI nesse grande modelo, mas o caminho do mercado é exatamente o oposto. Né? Quando a gente olha para os principais modelos de linguagem hoje, sendo usados dentro das companhias, do ponto de vista open source, é o Mistral e o Llama, que são modelos pequenos em comparação com esses grandes modelos. Né, exatamente por isso, por questão do custo. Né? Então a Google ela teve que se dividir de fato para conseguir chegar nessa corrida aí. E aí eu queria só deixar um comentáriozinho sobre o Sora que o Marcos comentou ali no início, só para não perder um pouco da linha de raciocínio. Uma coisa que eu achei bem interessante é que surge ali também com o Dolly 3, é que por mais que ambos são modelos vamos chamar ali, modelos de difusão, né? Também são modelos baseados em transformers, mas não são LLMs.
eles usam, desde o Dolly 3 e agora estão usando no Sora também, uma condição de enriquecimento de prompt, né, que resolve esse problema um dos problemas, né, que a gente vai comentar aqui, né, que aconteceu essa semana também, que eu acredito que até que vai ser a próxima que nós disse que o Marcos vai comentar, né, Antes de da chegar nela, eu quero só qualidade. fazer um adendo sobre outra coisa, mas essa é a próxima coisa que a gente vai falar. Comentando sobre a qualidade, né, de geração de imagens do Gemini, mas o Sora ele tem uma inteligência que o Dolly tem também na geração de imagem, né, no enriquecimento de prompt, porque o prompt digitado pelo usuário ele passa antes pelo GPT para fazer o enriquecimento desse prompt, um detalhamento do descritivo, né, que o usuário geralmente não vai passar, né, para o modelo para garantir uma melhor qualidade do output. Então isso é uma sacada muito interessante, né? Porque ele garante esse problema que é o que o Marcos já comentava, vou deixar ele comentar aí. Antes de entrar nesse mérito, eu só queria fazer um outro comentário, porque essa é uma notícia extremamente relevante que aconteceu essa semana. Que a gente tá aqui falando de AI, falando de Google, falando de não sei o quê, mas tem uma outra notícia que explodiu essa semana, que é o seguinte: tá todo mundo falando dessa corrida, né? Tem gente chorando, tem gente rindo, mas tem alguém que tá vendendo lenço. E tá rindo de orelha a orelha. E é a NVIDIA. Não sei se vocês viram os resultados da NVIDIA. Sim. A NVIDIA, o market da NVIDIA tá maior que o PIB do Brasil. Então, assim, tá um negócio descomunal. Aí a questão é, a NVIDIA, ela tá jogando dos dois lados. Ela tá fornecendo para OpenAI, que quer fazer os modelos monstros, ela tá fornecendo para eu e você, que quer rodar o nosso modelinho aqui no chat VRTX, ela tá fornecendo para todo mundo. Então, assim, ela tá jogando para todos os lados. Então, assim, eu só queria deixar esse ponto aqui, que é o seguinte, cara, enquanto tá todo mundo brigando, ela tá fornecendo para geral, cara. Ela tá ali, ela não quer nem saber. Então, esse é até um tópico para outro momento, mas assim, talvez tenha uma bolha aí, talvez não tenha uma bolha aí. Tem o fato que a OpenAI, por si só, lá, o Sam Altman tá pedindo não sei quanto, 3, 4 trilhões de dólares de investimento para começar sua própria fabricação de chips também, para competir, porque nesse momento não é a OpenAI que está dominando o mercado, né? É a NVIDIA que está dominando o mercado, por outros motivos. Mas isso fechando esse parêntese, né? E aí entrando no nosso último ponto, que é... Só um ponto que você me lembrou aqui, Marquinhos. Você comentou esse negócio da NVIDIA, mas eu acho bem curioso porque eu estava conversando sobre um ponto bem semelhante essa semana com outra pessoa. Existe um livro muito antigo para quem estuda administração que se chama Hidden Champions. Tá? O livro dos Hidden Champions ele fala sobre esse tipo de empresa, tá? Que é uma empresa que ela é uma campeã escondida. E da onde vem esse termo? É sobre empresas que elas dominam o mercado dela, só que elas não são ameaçadas no mercado dela porque elas conseguem se blindar em termos de aparecer para o público e blindar o mercado da possível entrada de concorrentes com força. O que a NVIDIA está fazendo ao municiar os dois lados, na minha opinião, se assemelha muito com o das campeãs escondidas. Exemplo de uma empresa que é campeã escondida no mundo. Tá? Você sabe aquele batom que a mulher utiliza, compra na farmácia para se embelezar e tudo mais? Então, existem várias fabricantes de cosméticos que utilizam batom, que vendem batom, que fazem diferentes aparências, diferentes cores, etc. Mas existe, se eu não me engano, poucas empresas, se não apenas uma, que fabrica aquele invólucro típico do batom. Eu entendi o que você quis dizer, mas eu não concordo no caso da NVIDIA muito bem, porque por ser um caso de uma empresa de alta tecnologia, aonde assim, ela não está impedindo ninguém de entrar. Ela simplesmente não tem concorrência. É diferente. Ela não tá ativamente travando ninguém. Ela só tá lá parada. Mas a barreira de entrada, Marquinho, não necessariamente é imposta pela empresa. A barreira de entrada pode ser imposta justamente porque já criou um gap muito grande de tecnologia, de exato. infra. A barreira de entrada dela é essa. Ela fala, cara, eu tô tantos anos à frente.
É isso. É barreira de entrada, quando a gente fala que uma campeã escondida impede a concorrência de entrar, não necessariamente ela existe porque a empresa impõe. Às vezes é só porque a vantagem dela de first move advantage, de primeira pessoa entrar no mercado, é absurdamente grande. E isso dá vale... Isso dá um episódio inteiro. Dá um episódio essa inteiro. Discussão. E, inclusive, isso pode acontecer por diversos motivos. Então, eu aproveito para ficar aqui uma outra dica de leitura além de Hidden Champions, para quem quiser entender um pouco mais dessa postura da NVIDIA. Somente os paranoicos sobrevivem. Também de estratégia empresarial, tá? Mas vamos lá, vamos para a segunda notícia aí eu de vou hoje. te perguntar, agora, Antônio, eu vou te perguntar sobre uma outra notícia que eu vou ser muito sincero com vocês. Eu enganei vocês. Diga. Eu não li absolutamente nada sobre isso. Eu fiquei sabendo por alto, mas eu escolhi ativamente não ler absolutamente nada sobre isso. Eu ouvi rumores no Twitter e no Reddit que algo aconteceu na geração de imagens do Gemini com essa última atualização do Gemini Advanced, mas eu admito que eu resolvi não ler, porque eu queria jogar essa bomba para vocês. E eu queria entrar nessa conversa sem ter lido, sem ter criado um viés prévio. Que é o tema de hoje. Que coincidência! Né? E dar minha opinião e entrar na conversa. E aí eu queria saber, André, que confusão é essa que eu tô vendo rolando nos meus timelines da internet, nos meus doom scrolling que me impedem de ter um sono direito? Então, resumo, tá? Porque quem está escutando isso aqui já deve ter uma noção por cima. Eu mesmo fiz uma postagem sobre isso no LinkedIn, porque eu achei extremamente relevante. Mas o Google, ele suspendeu a parte de geração de imagens de pessoas por parte do Gemini. E por que ele fez isso? Ele alegou imprecisões. E quando você alega algo tão genérico assim, as pessoas vão atrás entender o que são imprecisões, né? Aparentemente, algumas pessoas mandaram alguns prompts sem muito detalhamento, como o Aaron comentou mais cedo, e isso permitiu que o Gemini gerasse imagens um tanto quanto what the hell. Exemplo, tá? Teve um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, eu posso depois verificar, tá? Mas ele literalmente pediu que o Gemini gerasse uma imagem de um rei medieval da Inglaterra. Um rei da Idade Média, algo assim. E o Gemini devolveu a imagem de uma pessoa com feições indianas, que estão bem distantes daquelas que a gente conhece da família real britânica de hoje em dia. Ou de qualquer anglo-saxão esperado para a época medieval, né? E aí você pensa assim, what the hell? E aí o Google literalmente suspendeu, porque, opa, Houston, we have a problem. Nós temos um problema aqui. Aí eu te detalho isso para te perguntar, mas de quem é esse problema? É do algoritmo? É da pessoa que gera um prompt sem muito detalhamento e que permite imprecisões? Da qualidade dos dados? Porque dependendo do dado que você utiliza, devido a um prompt não tão bem feito, você acaba permitindo essas imprecisões, ou é do viés com o qual as pessoas fazem o prompt? Eu tenho... Bom, porque assim, o que você espera receber quando você faz esse prompt? É uma boa pergunta. Diga, Aaron. Até fazendo um adicional, né, e deixando isso de certa forma meio provocativo, não necessariamente, né, é uma condição, a gente pode até encaixar isso como uma condição de viés, né, mas é o que eu tinha comentado do Sora, né, a vantagem que o Sora e o Dolly tiveram ali é essa questão de enriquecimento de prompt, mas até do próprio modelo levantar alguns pontos de questionamento antes, né, que é a questão até do prompt engineering ali, de como que eu penso passo a passo antes de gerar uma informação nova.
né? Então, talvez a primeira pergunta a se fazer ali para o modelo seria, tá bom, quais são as características de um anglo-saxão ou de um inglês na Idade Média, ou até mesmo antes disso, a qual período se refere a Idade Média, qual era a dominância daquele povo naquela região e etc, né? Porque se a gente pensa, as imagens geradas elas se parecem muito com pessoas do Oriente Próximo ali, região do Sudeste Asiático. A gente sabe que existiu, durante certo período de tempo, uma dominação desses povos na Europa, né? Principalmente ali pós-Império Romano, etc. Então, existe uma questão semântica ali que também é influenciada, obviamente, né, por período, por cultura e etc. E é uma coisa que eu queria levantar aqui para a gente refletir, né, sobre isso, que se você pergunta para um europeu ou para um ocidental como um todo, né, como ela imagina a figura de Jesus Cristo, por exemplo, e quando você pergunta isso para uma pessoa que vive no Oriente Médio, a fisionomia, as características físicas vão ser totalmente distintas, né? Porque existe uma cultura ocidental que trouxe isso para que esse viés, né? Trouxe esse viés para dentro da visão que a gente tem. Então é muito difícil de afirmar o que o modelo, né? Qual que é o passo a passo que o modelo construiu para trazer essa caracterização, né? Dessas pessoas, né? Qual tipo de abordagem que ele usou, e por isso que é tão importante a questão do prompt, e até mesmo essa questão de trazer a linguagem para análise ou geração de imagens, etc, né? Acho que essa é uma condição ali que o pessoal do Google talvez não estivesse tão preocupado Cara, na hora de gerar esses modelos, né? ó, vou falar uma coisa estupidamente, pode ser estupidamente polêmica, né? Não, mas assim, estupidamente polêmica, mas que eu acho que vai encaixar no que a gente quer exemplificar aqui. O cara coloca no prompt e fala: me dá uma imagem de um rei medieval. Beleza. Sai uma imagem de uma pessoa, talvez com uma afrodescendência, o que quer que seja, que é algo que você olha e pensa, cara, não faz muito sentido. Beleza. Agora imagina que este modelo foi treinado com filmes da Disney e do Netflix dos últimos 5 anos. Aí você faz esse prompt para ele. O resultado vai ser diferente. Até Com porque tem certeza. uma grande série da Netflix que, literalmente, ao questionar a questão de você poder garantir diversidade, coisas assim, trouxe diversas figuras negras para a família real Eu tô ligado. britânica. Eu tô Então, ligado com a assim, diferença. e mais do que isso, tá, Marquinhos, a gente não precisa nem chegar num detalhamento tão grande. Se você pensar que talvez possa existir um modelo que ele é treinado com dados demográficos da região, sem muito detalhamento, não é absurdo de pensar que se você for lá no modelo e digitar lá, gere uma imagem de um presidente brasileiro, e esse modelo gere, por exemplo, uma pessoa negra. De acordo com o Com IBGE, toda gente, certeza. 55,5% das pessoas se autodeclaram negras ou pardas. Então, assim, seria difícil de imaginar um presidente brasileiro negro? Não. Com um determinado detalhe. Nós nunca tivemos Nunca um teve. presidente negro. Não. Aí o ponto que eu queria. Esse é o ponto que eu queria colocar assim. Pois, é isso que você descreveu. É estranho? É. Mas com base em quê? Porque é aquela questão. Aí a gente entrou no nosso. É o meu viés no sentido de. É o que eu espero ver. Porque se você pegar uma pessoa que está assistindo essa, talvez uma criança que cresceu assistindo isso, não estou entrando no mérito de certos e errados, estou pensando, você pega uma criança que cresceu assistindo isso e talvez você pedir para ela, desenha para mim um rei, blá blá blá, talvez desenhe aquilo, Uhum. ok? Um detalhinho a mais, não só esse tipo de viés, tá? Mas também o viés de como é que você ancora a sua determinação. É conhecido que ao interagir, por exemplo, com o chat GPT, e acredito que isso vai acontecer com qualquer modelo de LLM, ele vai utilizando os seus próprios questionamentos, trechos, prompts que você vai passando para ele para refinar o conteúdo. Então, você consegue guiá-lo para que ele gere algo mais customizado da maneira como você quer. O nome Exatamente. disso é ancoragem. Uhum.
Gente, você chega numa turma, e eu fiz esse exercício dentro de sala de aula na FGV, tá? Você chega para uma turma e você pergunta qual que é o valor de uma BIC. Vai ter uma pessoa que vai dizer, sei lá, R$ 3. Vai ter uma pessoa que vai dizer 50 centavos. E depois que você tiver o limite máximo e mínimo, a maior parte das pessoas vai dizer um valor entre o máximo e o mínimo. Vai ser raro surgir alguém que foge àquela bolha. Por quê? Porque todas as pessoas que vêm depois do máximo e do mínimo, elas ficam ancoradas naquele valor. Aí você faz logo depois a brincadeira. Gente, eu fiz isso e funcionou, tá? Tá, e se eu te disser que essa BIC foi a última BIC utilizada pelo Ayrton Senna para dar um autógrafo antes de morrer? As pessoas invertem o preço por valor e tudo dispara. E aí tem aquela pessoa que brinca. E se for, tipo, a última BIC disponível com um cara que está na porta do colégio onde você vai fazer o Enem vendendo e o portão fechando? Amigo, você vai entregar sua carteira para ele e vai pegar a caneta. Então, tipo, é isso que você tem que pensar. Você pode ir ancorando para que o resultado seja o que você deseja. As Eu pessoas não acho pensam que, nisso, mas pode acontecer. Aaron, eu acho que você vai querer falar isso de um ponto de vista bem mais preciso. Mas, assim, do meu ponto de vista, eu acho que aí entra a faca de dois gumes, assim, a faca de dois gumes dos modelos muito grandes. Que é Sim. aonde você acha onde você acha o peso, né? Quando você tem um dataset do tamanho da internet, o peso é onde a informação existe com maior quantidade, certo? Onde a informação existe com maior quantidade, não necessariamente onde a informação é historicamente correta, ou onde a informação está sem o seu pior viés, onde a informação não é racista, onde a informação não é isso. Não. E esses modelos, eles são exatamente como? Treinados para que os maiores pesos sejam, né? Onde essas informações aparecem de formas mais relevantes, onde eles estão linkados de maior forma uma com a outra, né? Era uma coisa que eu queria comentar, né, aqui, referente a isso, é de que nenhum desses modelos ele tem garantia de acurácia histórica, matemática nenhuma, né, exatamente por isso. Eu estou treinando eles com dados que não necessariamente são acurados também. Então, se eu estiver treinando, por exemplo, e isso já aconteceu com alguns modelos, estou falando que é o caso do Gemini, né, mas tem modelos, por exemplo, são gerados com uma base histórica de Reddit. Cara, lá eu posso criar um tópico no Reddit onde eu falo que o presidente do Brasil é o Antônio e o Antônio, enfim, criou uma sociedade onde todo mundo tem que andar só de bicicleta na rua, ninguém pode andar a pé ou de carro, Cara, todo mundo é deixa eu fazer obrigatoriamente um, tem que sair de deixa bicicleta. eu fazer um Isso, parêntese nisso. né? Vou fazer um parêntese nisso porque é muito bom essa história. Tem um site gringo que galera tava desconfiada, porque assim, eu uso o Reddit, eu gosto do Reddit. O Reddit tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um site gringo que galera tava desconfiada de notícia. Galera tava desconfiada que esse site de notícia nada mais era do que um bot que fazia scrapping do Reddit e usava GenAI para sumarizar o Reddit e gerar post. Galera do Reddit, sagaz como eles são, começaram a criar exatamente o que você falou. Começaram a criar tópicos aonde eles criavam notícias fake com situações absurdas e a galera ia lá e dava volume. E eles conseguiram comprovar, porque começou a sair notícia no site super detalhadas, posts super detalhadas, citando e afirmando os absurdos que a galera colocava no post. Isso já é velho, cara. Isso já tem uns 6. Velho, né? Porra, velho. Isso tem uns 6, 8 meses atrás que eu lembro. Eu lembrei disso agora que você falou, deu esse exemplo do Reddit, eu lembrei disso. Eu só queria fazer esse parênteses, perdão. E o que isso é interessante é que, como esses modelos eles não têm qualquer acurácia histórica, matemática ou qualquer coisa do tipo, né, existem inclusive soluções para isso. O LangChain ele faz isso, né? Ele contorna esse tipo de problema e é exatamente por isso que muitas empresas que têm um viés mais corporativo, elas preferem treinar seus próprios modelos com dados mais acurados que garantem pelo menos que ele não vai enviesar com informações que não são reais.
Porque no final das contas, um modelo grande como um Gemini, como um GPT-4, onde eu estou treinando com dados abertos, não supervisionados, né, eu não tenho garantia nenhuma de que ele vai ser acurado historicamente, muito pior ainda uma ciência mais exata como é a matemática. Né? Então é muito mais complexo do que parece. E isso que você comentou, né, de um modelo gigantesco, cara, para contornar um problema dessa magnitude, né, onde eu não sei exatamente o que está causando a geração de um output dessa maneira, né, completamente inacurado historicamente, é muito mais complexo e muito mais custoso também. Porque eu estou falando de bilhões, talvez até trilhões de parâmetros, onde eu tenho qualquer controle sobre aquilo dali. Então, qual a região daquele transformer, né, que vai ser responsável por fazer aquela geração? Isso é complexo, né? Você não debuga, Então, né? Tu não não consegue dar existe. um breakpoint no código e dar F5 para ir olhando variável a variável para saber, né? Não tem. Depois que você compilou, depois que você treinou, é caixinha preta, cara. Exatamente. E é o tema que a gente vai entrar, que a gente já entrou, na verdade, né? Que é essa questão do viés. Quando eu estou trabalhando com dados não supervisionados, com uma volumetria tão alta, é praticamente impossível controlar qualquer característica de viés. Né? Principalmente quando a gente sabe, né, que parte do mundo que a gente vive hoje, ele vive sob uma narrativa Parte. praticamente, vamos dizer assim, ocidental, que é o mundo mais democrático, onde a gente consegue ter informação. Né? A pessoa que está morando dentro de um país ou de um local onde ela tem pouca liberdade de expressão, vamos dizer assim, é difícil ela contar a narrativa dela. Então a gente tem muito uma narrativa de terceiros, né, sobre aquela região, sobre aquela característica, sobre aquele grupo de povos, etc. E isso vai criando um viés cada vez mais bola de neve, né, vamos dizer assim. Pois é. E aí entra uma questão, porque assim, a pessoa fala muito de IA, né? IA, aí volta aquele papo lá de trás, né? Ah, IA vai roubar os nossos empregos. IA isso, IA aquilo. E, cara, o problema é, a gente não consegue criar algo que não tenha inerentemente tudo que a gente tem de alguma forma, né? Algum viés que a gente tem. Pelo menos essa é a minha visão. Porque essa discussão, ela acaba sendo, de algum nível, ela acaba sendo um pouco filosófica. Porque tudo que a gente faz, por mais que a gente não queira, ela acaba sendo movida por algum viés que a gente não tem ou a gente tem, né? É aquela história. Assim, por mais que você queira ou você não queira dizer, assim, por exemplo, você mora. Eu não moro na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas morei por muitos anos. Cara, você vê dois caras numa moto, você instintivamente você fica com medo, sabe? É uma piada, mas exemplifica o problema, sabe? Uhum. Sim. É esse tipo de coisa. Você acaba criando vieses inerentes de algumas coisas. Isso é um caso esdrúxulo que eu dei, mas ele exemplifica. Só para constar aqui, gente, não é uma piada, tá? Se eu estou andando de madrugada e tem dois caras de moto que passam uma, duas, três vezes, ou então que passam e aí ameaçam dar meia volta, a primeira coisa que eu faço é entrar no primeiro portão aberto que eu tenho, gente. E aí eu tô brincando eu tô falando isso com vocês brincando, mas já aconteceu. Já aconteceu, de tipo assim, tava eu andando numa rua, e olha que eu nem moro no Rio, eu moro em Niterói, tá? E passou a moto, e daqui a pouco passou a moto de novo, com os mesmos dois caras. Quando passou a terceira vez que eles pararam na esquina, literalmente eu entrei no primeiro portão de prédio que eu podia. O que aconteceu? Não sei. Mas eu vou ficar ali e esperar para ver? Não. E aí, isso é importante porque como que isso se associa a viés como um todo? Parte do que a gente é devido ao que a gente vive. Da mesma maneira, gente, quando a gente está falando de AI, parte do resultado que a gente obtém é como a gente interage e qual é o limite que a gente passa para ela. E eu acho que isso é muito importante, Marquinhos. Você virou e falou o seguinte, ó, uma vez que você pega um modelo tão grande e você limita, vira um black box, gente, vira um black box. Mas mais do que vira um black box, eu passar para vocês um resultado que sem passar qual foi o prompt ou quais são as interações, isso está errado. Porque o prompt e as interações que eu tenho com o algoritmo vão influenciar no resultado que ele me der. Cara, você sabe um exemplo de viés, assim, na minha visão, um exemplo de viés muito básico que a gente não para pra pensar que é viés?
Diga lá. Em 2016, eu comprei um smartwatch da Polar, que foi o primeiro smartwatch da Polar com Android Wear que saiu, que eu queria um smartwatch com Android Wear que tivesse um bom em toda a parte de fitness. Comprei, lançamento e tal, maneiro. Usei, maravilhoso, entrava nos fóruns, na época ainda não usava o Reddit, mas eu sempre fui muito frequentador de fórum. Comecei a acompanhar, cara, uma polêmica enorme na internet com a porcaria do relógio. Era M600, acho, o modelo do relógio, dá até pra procurar na internet. Por quê? O relógio não marcava frequência cardíaca em pele negra. Como é que funciona esses frequencímetros cardíacos de relógio de qualquer coisa, Apple Watch, Galaxy Watch? Ele é óptico. Ele tem um LED, se você olha aqui, né, você vê esse verdinho aqui, isso é um LED óptico que joga luz e ele tem uma câmera. E ele mede a contração e retração dos seus vasos sanguíneos para fazer teu batimento cardíaco. O que que a galera não pensou quando fez toda a bateria de teste para lançar o produto? Testar numa pele negra. Isso é viés. Viés de seleção, para ser mais específico, tá? Uhum. Gente, a gente pode até falar de toda a extensa literatura de vieses cognitivos que existem, tá? Mas e são vários. Para quem não conhece nada, sugiro começar pelo livro do Daniel Kahneman, tá? Que falam muitos dos vieses ali. Ou para quem quer um resultado mais rápido, faz no Google uma pesquisa sobre uma página que tenha a descrição de muitos vieses cognitivos. Mas nesse caso, viés de seleção. Por quê? Porque você literalmente selecionou uma pequena amostra achando que ela seria representativa da realidade quando ela não é. Exato. E assim, mas aí entra a questão. Não é que ele selecionou uma pequena amostra nesse sentido. Onde aquilo foi desenvolvido, onde aquilo foi produzido, onde aquilo foi arquitetado, onde aquilo foi testado, na cabeça, na vida, no dia a dia, nem passava pela cabeça daquelas pessoas. Porque não existia. Uhum. Não fazia parte da realidade das pessoas. Então, assim, você não pode nem dizer que aquilo foi racismo, no sentido, porque aquilo não foi algo que a pessoa escolheu fazer. Simplesmente não. Simplesmente não aconteceu, entendeu? Então, assim, esse é o tipo de viés que, para mim, é o caso que mais chama atenção, que é o mais sutil de todos. É aquele que você não entende o quão amplo as coisas variam, sabe? O quanto as coisas são diferentes, né? E Eu acho que essa que é a questão. justamente por isso é importante você ter um peer review, você liberar um código aberto para as pessoas verificarem a qualidade, ou até mesmo você, quando vai desenvolver qualquer coisa, levar em consideração uma equipe mais diversa possível, tá? Matou. Isso é uma coisa que eu levei muito tempo, eu vou ser muito sincero, eu levei muito tempo a entender qual era o sentido desse papo de ter pessoas, de ter diversidade, assim, de equipe, né? Eu ficava, gente, se o cara for bom tecnicamente é o que me importa, né? E eu admito que eu senti mais isso na pele depois que eu migrei para ciência de dados, Uhum. porque é coisa que a gente já conversou aqui antes. E isso, eu acho que isso entra diretamente no viés que a gente está falando. Porque aquilo, tecnicamente, a matemática é única. Tipo, 2 mais 2 é 2 em qualquer lugar do universo. Mas é aquilo que a gente já falou outras vezes. Na ciência de dados, não é só saber que 2 mais 2 é 4. É a gente saber como abordar o problema, é saber de que ângulo a gente olha o problema, é saber como a gente pode mudar a visão. E isso, sabe, você ter pessoas que têm uma visão tão diferente da sua, realmente muda muito. E isso é uma coisa que hoje em dia eu advogo muito a favor. O cientista de dados ter pessoas que vêm de áreas tão diferentes ajuda demais a sua a saúde, né? E ajuda a diminuir o viés inerente dos seus dados. Esse é um tema que eu queria até trazer, que eu acho que a gente vai discutir bastante sobre isso ainda, mas a questão de
a gente por si só, a gente tem vieses, a gente precisa contornar isso, existem várias formas de contornar isso, e o que vocês comentaram, eu acho que são vários métodos de como a gente consegue contornar os nossos próprios vieses. Mas pior do que isso, é que o maior desafio que a gente tem que lidar, além dos nossos próprios vieses, é como resolver um problema de viés intrínseco ao dado, intrínseco à informação. Né? Muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, o dado ele já é enviesado por si só, né? Pela condição como ele foi capturado, pela forma até de regiões onde foi capturado. Um exemplo, né? Acho que ele por 2017, mais ou menos, a polícia eu não lembro agora exatamente, mas de alguma das grandes cidades ali dos Estados Unidos, eles lançaram um modelo para identificar regiões onde eles deviam disponibilizar maior número de viaturas, né? Para fazer aquela ronda ali ostensiva, né? Em busca de pequenos crimes, né? Pequenos delitos, porte de droga, porte de arma, Você está falando do até case de Nova York, com relação a você evitar pequenos delitos para evitar com isso o escalonamento da violência. É a famosa política do broken window. E aí o grande problema ali é que o dado ele já era enviesado, porque né, quando a gente olha para o histórico, a polícia tinha maior presença em bairros mais pobres, que por si só, né, tinha maior presença de negros, por exemplo, né, então acontecia quase que um ciclo, né? Então, como eu tinha a presença no passado de policiamento mais ostensivo nessas regiões, a polícia voltava a frequentar mais essas regiões e obviamente que ele ia encontrar delito onde ele está, né? Então isso ia retroalimentando o modelo e até que, obviamente, né, os órgãos ali perceberam que o modelo era praticamente um modelo seletivo ali com pessoas de mais baixa renda, pessoas mais negras, etc. Né? Então, a gente acabou criando ali um modelo racista, né, vamos dizer assim, é, não só por questão de pele, né, mas também social, né, como um todo, exatamente porque os dados originais eles já eram dados muito enviesados. Né? Então, como a gente consegue contornar isso? E aí eu vou lançar a pergunta aqui, né? Como a gente contorna isso na hora de criar um modelo, por exemplo? Né? Porque o problema, no final das contas, não é do modelo, o problema é do dado, né? É o velho Gigo lá, né? Então, good input, good output, garbage in, garbage out, né? Então, sempre é Gigo, né? Eu acho que nesse caso é um caso esdrúxulo disso daí, obviamente, né? Um caso onde é bem claro esse problema, mas existem modelos onde isso é muito mais sutil. E como a gente, como profissional de dados, deve agir para contornar esse tipo de problema, né? Simplesmente não construir modelo algum, ou tem alguma forma de a gente contornar isso, né? Existem inúmeras formas de você contornar isso. Agora, se você me perguntar qual das formas é melhor, aí eu te diria assim, difícil de responder, vai de caso a caso. Uma das possibilidades é você utilizar uma abordagem qualitativa prévia ao treinamento do modelo para identificar qual é o peso que tem que ser aplicado. Então, por exemplo, eu falo o seguinte, olha, eu sei que historicamente pelos dados a presença da polícia é maior em tais bairros, tá? Mas que outros fatores eu devo considerar aqui e que outros pesos eu devo considerar? Isso é uma abordagem. Outra abordagem possível é você literalmente considerar o resultado do modelo como input para uma avaliação qualitativa. Que aí você faz todo aquele trabalho racional em cima do viés que você sabe que existe e desconsidera esse viés na hora de realmente tomar a decisão. E não é a única possibilidade, tá, gente? Eu falei apenas de duas e das duas conhecidas. Afinal de contas, a gente trabalha com abordagem de equipe aqui. Daí ser tão que o Marcos falou sobre você ter uma equipe diversa para ela fazer um assessment, fazer uma avaliação de quão bom são os dados, quão viesados são os dados, para você entender quão bom é o resultado. Afinal de contas, a primeira coisa que você tem que fazer para evitar um resultado enviesado é identificar a existência do viés. E diga-se de passagem, é a coisa mais difícil de fazer. Uhum. É o famoso para você resolver um problema, o primeiro passo é admitir que você tem um problema, né? Mas assim, minha opinião sobre isso, assim, em muitos cenários primeiro de tudo, eu acho que você nunca vai eliminar os viés, né? Você vai minimizar, né? E eu acho que
nesse tópico que a gente está falando, são duas. A gente pode segregar ele em duas vertentes. Tem a vertente de a gente resolver isso dentro de um cenário corporativo, que eu acho que é relativamente mais simples, e eu falo simples com muitas aspas, né? Porque você está lidando com o dinheiro de uma empresa, e eu vou dizer que assim, é muito menos problemático, digamos assim, né? Porque você está falando somente do dinheiro da empresa, né? E normalmente você está falando de dados da empresa, né? Que é muito mais controlado. E na minha opinião, tem um outro cenário que é um cenário muito mais complexo, que é o que, de certa forma, são os exemplos que vocês estão dando aqui, que é um cenário governamental. Esse cenário é muito mais difícil, né? Esse cenário é muito mais crítico, porque a gente está falando de uma população inteira, a gente está falando de uma população que engloba todo mundo, a gente está falando de decisões que envolvem a vida de todas as pessoas, né? Esse caso é um caso muito mais complexo. Então, assim, acho que esse caso assim, são duas escolas completamente diferentes para tratar, né? E, infelizmente, é onde normalmente a gente costuma ter as pessoas menos capacitadas resolvendo Sim. isso. Mas E, não cara, vamos isso é uma entrar nesse coisa. assunto. Não sei se vale a pena entrar nesse tópico. Sei lá. Mas assim, uma coisa que eu acho que é interessante também de comentar, né? E aí isso. Eu vou comentar um pouco puxando pro lado de modelos, mas não pensando nisso como modelo, pensa como a gente organiza a visão sobre os dados, né? Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo no mundo de ciência de dados é generalizar muito as coisas. Então eu quero construir um bloco gigantesco que vai resolver todo o meu problema. E muitas vezes a forma como eu abordo isso é muito peculiar. Por exemplo, quando a gente está falando de um país onde a gente tem uma dimensão como o Brasil, onde tem uma diversidade de características de culturas muito distintas, é impossível eu comparar uma coisa com a outra e chegar num modelo generalista. E eu Eu vi vou te isso, falar ainda cara, mais uma em vários. coisa. Só para complementar o que você falou. Não só de cultura, biológica. Sim, Se sim. você entrar em nível médico, você comparar o biotipo do cara do Nordeste com o cara do Sul, você vai ver estatisticamente problemas de saúde diferentes. Uhum. Então, assim, porque é continental. Exatamente. É uma coisa que é interessante e que eu me deparei ao longo da minha carreira em relação a isso, né? Quando a gente trata o Brasil como um todo, é praticamente impossível eu olhar para o todo, né, e dizer que esse modelo ele é capaz de caracterizar qualquer coisa dentro do Brasil como um todo. Eu preciso literalmente quebrar isso em pequenos blocos, né? O pessoal usa muito uma condição de busca binária, né? Então eu quebro no meio o problema eu quebro no meio e vejo em qual dos blocos está o problema. O problema tá nos Eterno dois amor à blocos, busca beleza? binária. Cara, é muito disso, mas eu acho que isso é mais do que uma busca binária, né? Quase como eu quebrar em vários blocos e analisar esses pequenos blocos, né? E muitas vezes, para mim, fugir desse viés é bem isso, quando a gente está falando principalmente de geografias, né? Então, analisar o problema dentro daquela microgeografia, por exemplo, e entender qual que é o cenário que está melhor ou pior dentro daquela característica para que eu consiga quebrar. Eu vou dar um exemplo meio assim, mais simples para ficar claro disso, né? Então vamos supor que a gente tem um problema para resolver, onde eu tenho recursos limitados para resolver problemas de rodovias no Brasil. Se eu olho como o Brasil como um todo, eu vou falar 100% do recurso vai estar direcionado à região norte do Brasil, porque é a região onde tem as piores condições de rodovias do Brasil. Isso é errado de fazer, porque eu preciso redistribuir de forma, né, um pouco mais uniforme esse recurso para que eu consiga resolver problemas de forma mais inteligente. Então, eu preciso analisar dentro da região sudeste quais são aqueles pontos que têm maior dificuldade com a questão, né, do transporte, dessa mobilidade, até porque o fluxo ele é muito maior, né, e analisar de forma segregada também a região norte, avaliar a região nordeste, às vezes até por cidade. Tem uma cidade do lado da outra que tem condições totalmente distintas, né? Às vezes tem uma cidade que foi, por exemplo, se eu olho para a região centro-oeste e eu comparar a região centro-oeste como um todo com Brasília, cara, Brasília nunca vai ter problema, porque a região centro-oeste como um todo tem muito mais problema do que Brasília, porque Brasília foi uma cidade planejada, uma cidade mais recente, que tem condições melhores, etc. Então,
muitas vezes a gente tem que olhar para micro-regiões ou para micro com características, né, dentro da minha informação, agrupar essas informações para que eu tire uma análise mais certeira. É o que a gente estava falando, por exemplo, da questão da polícia, né? Talvez eu tivesse que olhar ali até mesmo para dentro de um bairro, dentro daquele bairro que tem as mesmas características, qual que é o ponto específico onde eu preciso aumentar o volume de policiamento, porque aquela região específica, dentro daquele bairro que tem a mesma característica, é o ponto onde acontece o maior número de problemas. Porque senão, no final das contas, o que vai acontecer é as regiões que têm uma influência financeira, a gente sempre vai apontar que aquela região nunca tem um problema, né? E por mais que existam problemas ali, eles vão sempre ser ignorados porque tem uma região onde eu tenho maior presença e tô sempre atuando ali, etc. Então, meio que o problema nunca morre, né? O problema ele acaba sendo até às vezes até acentuado pela solução errada que eu dei, né? Não, e isso entra muito na linha também, assim, né, o exemplo que você deu é muito bom nesse sentido, né? Tipo, esse seu exemplo tem vários outros exemplos que podem explodir daí, né? Tipo, entrando na linha de como um cientista de dados pensaria, né? Por exemplo, você me apresenta esse problema. Eu tô super dentro, né, de quebrar em micro-regiões. Mas, ao mesmo tempo, se você me apresenta um problema rodoviário, eu também não posso quebrar em micro-regiões apenas. Porque Uhum. uma rodovia por si só tem como prerrogativa ligar macro-regiões. Então você, Sim. além de tudo, ainda tem que fazer uma análise de entender, cara, qual é o ganho econômico de fazer conexões, né? E Tipo até assim, a você fala, finalidade daquilo, né? Porque, por exemplo, às vezes a finalidade aquele trecho, né, de estrada, putz, aqui só passa animais, só passa veículo leve, né? Enquanto do outro lado ali tem uma rodovia que está com condições melhores, mas passa veículos pesados que muitas vezes ficam presos ali por é, causa de uma condição. Então, é. cara, tem muita coisa para ser analisada, né? Isso é um exemplo legal que muita gente às vezes não pensa, né? Porque como as coisas são movidas a dados, que eu acho que entra muito no assunto que a gente fala. Por exemplo, rodovia, assim, deveria pelo menos ser sempre, né? Mas, por exemplo, uma rodovia, a construção de uma rodovia, ela deve ser sempre movida a, cara, eu vou fazer uma de A a B. O cálculo é, cara, vai ter X movimento e o PIB vai ser aumentado em Y. Aquela rodovia vai se pagar em 25 anos por causa do aumento, né? Então, por exemplo, o cálculo de uma construção de uma rodovia interestadual, algo assim, é feito dessa forma. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Você pensa, eu deveria fazer uma rodovia cruzando a Amazônia. É um cálculo que você pode fazer e descobrir se faz sentido fazer isso Eu deveria. financeiramente. Você está querendo dizer que deveria, não Não, eu não necessariamente tô que é. falando que deveria. Não, eu não tô falando que deveria. Eu tô falando assim, eu colocando para pergunta. Eu deveria, ponto de interrogação, fazer. Dá para fazer um cálculo para descobrir se deveria ou E não. até nessa questão, acho que até um ponto que acho que o Antônio levantou na última conversa que a gente teve, é mais complexo até do que isso, porque quando a gente está falando de construção de rodovia, isso também tem, muitas vezes, tem cunho social, por exemplo. Putz, isso aqui não vai ter retorno financeiro, mas às vezes vai trazer uma condição de eu trazer mais acesso a uma população específica à saúde, a alimento, e etc. Então, Mas tem várias aí questões para muda. se levar em consideração, né? É bem Aí muda complexo, né? porque mas assim, muda o tipo, né? Que, por exemplo, muda o tipo Sim, de acesso, né? Você não vai fazer uma rodovia, você não vai fazer uma BR, mas você muda o tipo de sim, acesso, sim. entendeu? É Uhum. diferente. Eu sou assim, é como o dado é complexo para fazer uma análise dessa. Não são coisas fáceis de se analisar, né? É E o complicado. grande E como. problema, Ah, na verdade, a grande motivação por trás disso é justamente pelo fato de a gente tem muitos recursos, tem muita limitação de recursos, e a gente precisa otimizar isso daí, né? Então acaba sendo um problema onde a gente precisa otimizar muito a utilização dos recursos também para obter um melhor resultado, seja social, seja financeiro, e muitas vezes a gente se depara com um viés que vai causar exatamente o contrário disso, né? Eu estou usando o meu recurso limitado de forma errada, baseado em dados, porém com dados enviesados que estão causando esse problema, né? sabe uma opinião pessoal minha? Assim, eu não vou dizer que isso é uma coisa que resolve o problema, mas é uma coisa que ajuda. Eu não vou dizer que ajuda viés necessariamente apenas, mas ajuda, acho que ajuda um pouquinho em tudo na vida do cientista de dados. Acho que na vida pessoal também. Quando você vê um problema desse, quando você vê qualquer problema desse, por exemplo, esse exemplo que o Aaron deu, o exemplo que o Antônio deu,
Tipo, o exemplo que o Daniel deu, a gente vai aumentar ostensivamente o patrulhamento no bairro XPTO, porque a gente quer parar com crimes de roubo de carteira. Uma coisa que você vê muito é isso. Isso você vê muito em política, você vê muito em corporações, que é essa coisa de brander a bandeira, o tambor, né, com uma meta, né, definir, vamos fazer isso, né, e todo mundo vai atrás e vamos fazer esse objetivo. E você chegar e falar, por quê? Por que que eu tô fazendo? Por que que a gente vai fazer isso? Uhum. Por que que isso tá acontecendo? Uma coisa que eu acho sempre legal é tipo assim, vamos colocar, só, vamos usar esse exemplo. Não, esse exemplo a gente pode entrar numa treta de política aqui que não vai ser legal. Mas Cara, sei lá. é mais fácil você dizer o seguinte. Gente, quando a gente está falando de política, a gente está falando de um pessoal que está se dedicando a uma carreira que ela existe basicamente de 4 em 4 anos a menos que o cara seja um figurão de algum partido. Se ele não é um figurão de algum partido, onde o partido paga um salário para ele, tá? Ele tem que se reeleger a 4 anos. Então, ele vai fazer tudo o que ele precisa fazer para se reeleger na próxima eleição. E aí, isso significa, muitas vezes, de ver qual é o segmento, tá? Que faz mais barulho, porque ele vai atender aquele segmento que vai fazer barulho e vai angariar mais votos para ele. É simples assim. Tá, mas de qualquer forma eu não vou usar exemplos disso, eu vou tentar pegar um exemplo mais simples. Digamos que tem uma pessoa. Fala. Não, não sei se isso vai te ajudar, mas acho que é um ponto, um caso ali de uso que é interessante, e talvez você Ah, pode se apoiar nisso, é a questão de, por exemplo, distribuição de bonificação dentro da empresa. hum, Uma área, por exemplo, de ciência de dados, muitas vezes ela não consegue demonstrar o valor que ela gera dentro da companhia, né? De fato, por mais que ela consiga indiretamente mostrar esse valor que ela gerou. acho que eu E prefiro muitas voltar a vezes. falar de política. Não, mas calma lá, não tô usando nenhum exemplo de nenhum lugar, não, tá? E muitas vezes o que vai acontecer é, ok, a área recursos humanos, por exemplo, gerou uma economia de US$ 1 milhão dentro dessa pequena empresa, né? Que pode ter sido motivada pela ajuda de uma área de ciência de dados. Porém, cara, eu não consigo mensurar quanto que ciência de dados tem a participação disso, então eu vou distribuir lucro para a área de RH e a área de ciência de dados eu vou pegar um percentualzinho pequeno que vou distribuir. Às vezes o impacto dessa área de ciência de dados foi maior, né, até do que de fato a participação do RH ali, né? Mas como eu não consigo mensurar, né, muitas vezes o que acontece dentro de muitas empresas é esse entendimento de que, putz, essa área aqui não está gerando valor nenhum, né? E isso é um viés, porque eu estou olhando somente para o retorno financeiro direto. Né? Então É, talvez isso aí possa te ajudar ali a entender, a descrever algum problema aí sem olhar para o governo, né? eu acho que o exemplo que eu queria colocar é coisa assim, a gente tende a ver muito problemas imediatos, né? Então, assim, digamos que, eu levo o meu carro no mecânico, eu entendi seu exemplo, mas eu não consegui pensar necessariamente um caso específico com ele. Apesar de Uhum. que eu acho que esse seu exemplo dá um episódio inteiro, porque ele é muito bom no sentido de que a gente pode falar sobre como a ciência de dados como um todo traz valores intrínsecos, né, por Uhum. si só, e que é muito maneiro. Mas o ponto que eu queria colocar é assim, digamos assim, a cada 6 meses você vai no mecânico e você troca o teu amortecedor. E aí você está convencido que o teu carro tem um amortecedor ruim. E você começa a falar que o teu carro tem um amortecedor ruim, teu carro tem um amortecedor ruim, teu carro tem um amortecedor ruim, sabe? E aí o teu mecânico fala que teu carro tem um amortecedor ruim. E aí você nunca para se perguntar, mas poxa, será que a minha rua é uma merda? Sabe? É mais ou Uhum. menos esse é o ponto que eu quero colocar assim, tipo, se pergunta por que talvez que aquela ação está acontecendo de um outro nível, sabe? Será que outra coisa fez aquela ação acontecer, sabe? Tem o famoso case do avião da Segunda Guerra Mundial, né? As Esse pessoas caso não é percebem clássico, né? que as É pessoas que, não é que eu, percebem eu que ele é tava mais tentando generalista. evitar, né? As Eu tava pessoas não percebem que ele é tentando mais entrar nisso. generalista do que ele parece. Afinal de contas, e ele fala sobre o viés da sobrevivência, né? Tipo, eu quero saber qual a parte do avião que eu quero reforçar
tá certo? Para que os meus aviões voltem da batalha. E aí eu vou verificar onde eles levaram tiro, mas eu sei que eu tenho que reforçar exatamente onde eles não levaram tiro. Porque foi ao levar tiro naquelas regiões que fez os aviões caírem e eles não voltarem. Gente, o que está ocasionando seu problema? Qual é realmente a sua dor? E eu falo isso como especialista de visualização de dados, porque muitas vezes o que eu escuto do cliente é o seguinte: não, mas esse dashboard está errado. Tem um problema aqui. E aí eu falo assim, puta, mas o dashboard está refletindo o que tem nos dados. Só que o cliente não entende que tem um problema nos dados. Às vezes tem, às vezes não. Mas é importante você dar esse step back, esse passo para trás e fazer uma avaliação da situação como você está propondo, Marcos. Sim. É muito importante, exatamente porque também ajuda a evitar vieses. Porque isso, na minha visão, é uma das principais funções do cientista de dados. Porque a gente passa aqui muito tempo falando de modelo, generative AI e tal, mas, cara, na boa, um dos maiores valores que a gente pode trazer é fazendo uma coisa tão simples quanto essa. Eu te falo porque, assim, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha carreira, um dos maiores valores que eu trouxe foi fazendo ações assim. Fechando e falar, gente, mas perguntando simplesmente, mas por que isso acontece? Uhum. Às vezes você fazer uma pergunta assim, mete o dedo num vespeiro. Bizarro. Qualquer dia desses em off, eu te falo vários casos desses. E eu tenho certeza que você vai me falar vários outros. Uma coisa que eu percebo muito também é que muitas vezes o cientista de dados iniciante ali, ele acaba buscando, tá bom, qual informação dentro da minha base de dados, né, que vai gerar um viés? Quais são as características, quais são as features que vão gerar um viés? É idade, é gênero, é cor da pele, quais são esses dados? Cara, o problema não é qual é a informação como um todo, né? Obviamente que a gente pode criar ali clusters com essa informação que vão criar viés, né? Isso é fato. Mas muitas vezes o viés ele é intrínseco à informação como um todo. Então, independente de qual a característica que você vai analisar, né? Então, por exemplo, eu tirei a informação de gênero. E aí eu vou analisar um conjunto de outras informações. Depois, quando eu olho para o meu output e comparo com os gêneros, tá lá, o viés tá lá. Já foi enviesado por aquilo dali. Ou a questão real, né? Então, putz, eu cheguei aqui numa conclusão, por exemplo, que uma pessoa do sexo masculino, por exemplo, ela tem X% de chance a mais de entrar numa universidade federal. Cara, não é isso. Tá muito antes disso, entendeu? O seu dado já tá enviesado. Né? Porque por mais que você excluiu essa informação da sua análise, do seu modelo, etc., o viés está intrínseco à sua informação. Né? Aí entra uma coisa que também é importante a gente falar. Nem sempre isso necessariamente anula o seu modelo, o seu trabalho. Né? Uhum. Porque às vezes você precisa prever isso. É isso aí. Porque às vezes o viés é intrínseco, mas do momento que o viés é intrínseco, ele também é intrínseco na sociedade. E você tem que prever a vida real, né? Então vai fazer o quê? Você também não vai mudar isso, né? Você também tem que escolher até onde você vai entrar na toca do coelho, né? Exatamente. E é uma coisa que é muito interessante em relação a isso, né? Que volta naquele ponto que eu tinha colocado sobre, puxando a sardinha para modelos, né? Que é o grande problema do modelo generalista, né? Já que eu sei que o dado tem viés, tá bom, cara, eu sei que isso é intrínseco à informação, por exemplo, na relação de gênero, homem e mulher, eu vou criar um modelo especialista para homem, eu vou criar um modelo especialista para mulher, e que ele vai, dentro daquele grupo que tá olhando só para homens, quais são as características, quais são as classificações possíveis. E depois, um outro modelo que olha só para dentro daquele meu conjunto universo de mulheres para ter essa mesma análise. Né? Então, é isso que é a questão da busca, que a gente estava falando da busca binária, isso pode se quebrar em busca de blocos, etc. Né? E o que você falou, né? De você saber como você formata o seu prompt, né? Você saber como Exato. você. Não é nem formatar, né? Como você molda o prompt. Existe um termo que eu não estou lembrando agora, eu até conversei com um amigo meu outro dia desse no LinkedIn. Ele até publicou um notebook sobre segurança e prompt security e governança de prompt, eu acho, era um termo assim, esqueci agora. Mas era muito bom, porque era sobre isso mesmo, é como você garante a segurança, rastreabilidade e tudo mais de prompt, né? Da parte de LLMs com isso. Também é um assunto muito bom.
Uhum. Me esqueci o nome agora, deixa eu ver se eu acho. Mas só pra gente concluir aqui, eu acho que tá ficando já grande, já falou bastante aqui. Daqui a pouco esse É, episódio vai ser parte 1 e parte 2. Vai tá, que, né? tá Vai quase que. chegando isso daí. Cara, acho que considerações finais aí, algum tema adicional que vocês queiram trazer. Eu sei que falou de viés de uma forma muito mais voltada ali para esse viés mais tradicional, né? Mas tem vários outros tipos de viés, como o Antônio comentou, viés de confiança, viés de resultado, etc. Tem vários tipos de viés. A gente focou um pouco mais nesse viés ali, mais intrínseco ao dado, né? É o que é um viés ali pré-modelo, né? Mas, cara, considerações finais aí, eu acho que vale a pena a gente fazer uma apanhada de tudo que a gente comentou. Antônio, Eu acho que libera aí suas considerações. eu acho que considerações finais, gente. Primeiro, busque entender os diversos tipos de vieses que podem afetar o teu resultado. Buscar conhecimento, exatamente. Segundo, tá? Busque O ter Arão uma é muito novo para conhecer postura. essa zoeira. O que foi? O Arão é muito novo para conhecer essa zoeira. Não sou dessa época, não sou dessa época. Buscar ser extremamente responsável, tá certo? No uso dos seus dados e na geração dos seus prompts da inteligência artificial, tá? E entender que, apesar de ser entenda, tá? Terceiro ponto. Apesar de parecer um problema mínimo, gente, isso pode escalar de uma tal maneira que você não previu. Então, não minimize a situação. Aaron, diga aí, considerações finais. Cara, eu acho assim, o que eu deixei bem claro, né, durante tudo que eu falei, é, o cientista de dados muitas vezes está preocupado com o modelo como um todo, né? E até um tema para o próximo episódio, né? Que é o tema de qualidade da informação. Viés é um pontinho ali dentro dessa condição de qualidade da informação, né? Então, se preocupem muito com isso, porque isso vai impactar diretamente o seu modelo. E o principal, né? Quebra o problema. Entenda que o seu dado tem um viés e quebra o problema. Se o seu dado está enviesado por si só, né? Que foi aquela pergunta aquela provocação que eu fiz, né? O que eu faço quando eu sei que meu dado tem vieses, né? É simples. Quebra o seu problema em pequenos problemas. Se você sabe que o viés é racial, se você sabe que seu viés é de gênero, se você sabe que o seu viés está relacionado a uma região geográfica, se você sabe que seu viés, enfim, tem determinadas características, analisa internamente dentro desse grupo quais são as diferenças que esse grupo pode proporcionar, para aí sim você construir um modelo. Porque se você olhar de uma forma generalista para o seu problema, provavelmente você vai ter um modelo extremamente enviesado e o seu principal objetivo, né, no final das contas, que é otimizar custo. E aí, quando eu digo custo, não está relacionado a dinheiro, mas a custo como um todo, né? Vamos pensar de forma de otimização de fato, né? Quando a gente fala custo, a gente está falando do que eu quero otimizar, seja acesso à informação, seja acesso à saúde, educação, blá blá, seja recursos financeiros, seja recursos de capacidade produtiva de pessoas, etc. Eu sempre quero otimizar alguma coisa que é um custo quando eu tenho o meu modelo, né? Se não faz sentido eu otimizar nada, não faz sentido eu ter um modelo porque eu não quero melhorar nada, né? Então, antes disso, entenda quais são as características dentro do grupo e quebre o seu modelo em pequenas partes, né? A gente tá lidando muito ultimamente com LLMs, que é exatamente o oposto disso, né? É uma coisa gigantesca que resolve todos os problemas do mundo, mas quando a gente está falando de machine learning, a gente trabalha com pequenas soluções, pequenos modelos que são capazes de analisar pequenos grupos. Então, se eu tenho um dado enviesado, por exemplo, a gênero, e eu tenho um grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de qualquer outro tipo de gênero segregado, eu consigo ter um modelo que consegue analisar bem dentro do grupo de homens, por exemplo, tá ótimo, você já tem alguma coisa. Se todos os outros grupos você não consegue tirar característica nenhuma, pelo menos você deu o primeiro passo. Depois você pensa em como quebrar esses outros grupos em pequenas classificações, em pequenos clusters, né, em pequenos grupos, né? Mas se você tem um primeiro passo, já é um resultado. Não espera resolver o problema do mundo como um todo, né? Acho que é bem essa ideia aí, quebrar o problema sempre. Marquinhos? Concordo. Não, concordo em grau, gênero e número quando ele falou.
E assim, eu queria trazer também, até a gente falou aqui super alto nível de viés, falou um negócio assim, super, né, aqui, filosófico, voltou, desceu. Eu vou trazer super para baixo, sabe assim, super baixo nível, até mais do que o Aaron colocou agora. Cara, um exemplo básico de viés que todo cientista de dados vai ver, tomou overfitting no modelo. Esse é o viés da confiança ali, né? O seu modelo te traz confiança porque ele tem uma assertividade no na sua base de dados ali de 90%, mas seus dados estão enviesados, não representam nada do conto universo. Exatamente. Isso é viés. Porque o viés, a gente está aqui falando amplamente de viés, o viés pode ser tão simples quanto o dataset que eu tenho não representa o meu dado como um todo. Não representa a minha população como um todo. O meu viés pode ser tão simples quanto eu não tenho pessoas suficientes de mais de 40 anos no meu dataset. Por exemplo, pode ser que aquele mês eu só tive 3 registros com pessoas com mais de 40 anos. Pronto, enviesei meu dado, sabe? São coisas bobas que podem acontecer. Você quer viés? Quer um viés? Faz uma análise temporal durante a semana de Natal. Teu time series está cagado. Uhum. Isso é viés, sabe? Você quer viés? Cara, Vai fazer uma análise histórica de dados olhando dado americano sem saber quais são os feriados americanos. Isso é viés. Isso vai acontecer. Isso é um tipo de viés. Então, assim, é isso que o Aaron está falando. Mas, eu concordo em grau de entendimento. Quebra os dados, mas também entende o que você está fazendo. Porque eu vejo muito cientista novato chegando que ele recebe a tarefa como se ele fosse um júnior que recebe um card no Slack, que ele tem que entregar uma tarefa e dizer, tá feito. Só que o, a nossa vida, tipo assim, a gente não, o cientista de dados, ele não vai trabalhar como um programador no sentido de que ele consegue receber uma tarefa fechada, né? Me dá um input e toma teu output. Porque normalmente quem te dá essa tarefa não sabe todo o escopo que a gente precisa para trabalhar. Então você tem que saber questionar. Você tem que saber quebrar a tarefa, mas você tem que saber questionar o teu dado. Você tem que saber procurar o teu dado. Você tem que saber puxar aquela cordinha para entender. Você tem que saber o mundo que você está trabalhando. Você tem que saber o teu universo. Porque senão você não só vai ter um viés, mas você vai pior ainda, você não vai saber o que você está fazendo. Sabe? Pegar um scikit-learn e dar um ponto fit, ponto train, isso aí qualquer um faz, o ChatGPT faz. Né? uhum. Então, assim, fecha, my closing thoughts são esses. My closing thoughts são, gente, a gente poderia ter mais episódios sobre esse tema, porque tem muita coisa que a gente não falou. Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar para quem escuta comentar, vamos ver se eles querem escutar mais sobre vieses. Quem sabe até escutar uma relação sobre vieses e qualidade dos dados, não sei. Quem sabe? Vamos esperar para ver. Será que é uma correlação forte? Qual é o P-score dessa correlação? Meus amigos, a gente fica por aqui. Galera, um abraço para todos. Para Valeu. todos. Até